E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Obrigado por você que clicou nesse vídeo. Se você não é inscrito no canal, já quero te convidar. Se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação, curte, compartilha, comenta, pega o link e espalha para o máximo de pessoas, pois assim você vai nos ajudar muito. E se você é um daqueles que gosta do tema Bíblia, Teologia e Mundo Cristão, já vem fazer parte conosco desse universo fantástico. Pega lá sua Bíblia, papel e caneta e vem aqui conosco para falar um pouco sobre Cristo. O tema de hoje é o Verbo se fez carne. Então vamos lá. Quero ler um texto, e o texto que eu vou ler também está aqui na descrição do vídeo, tá bom? Vamos lá. Diz assim, João, Evangelho de João, capítulo 1. Vou começar lendo no versículo 1 também. Diz assim, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Eu li até o versículo 5. Agora, eu vou pular lá para o 12, porque agora, a partir do 6, fala sobre João Batista, né? O nascimento dele. Sobre o ministério dele. Agora no 12, voltamos a falar do Senhor Jesus. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem em seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Agora Hebreus, capítulo 2. Hebreus 2. Eu vou ler a partir do versículo 14. Hebreus 2,14 diz assim. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. E livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Porque na verdade ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Por isso convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pôde socorrer aos que são tentados. Então, o Verbo se fez carne. O maior significado de o Verbo se fazer carne entre nós é que ele se tornou como um de nós, porém sem pecado. A natureza do pecado que habita na carne, no corpo humano, na natureza humana, não fez parte, nunca fez parte, nunca fará parte do nosso Senhor. Mas mesmo assim, ele habitou entre nós. E ele veio, ele não veio. Tem gente que pensa, mas Jesus, ele era Jesus, né? Ele não pecou porque ele era Jesus. Só que toda a natureza, toda o que um homem sente, um ser humano sente no seu corpo, Cristo estava sujeito. Ele sujeito às mesmas paixões que nós somos sujeitos. Só que ele não pecou. Ele não negociou com o pecado. Ele também foi tentado. Em Mateus capítulo 4 nós vemos o próprio diabo tentando Jesus, trazendo a tentação para ele, durante o momento de consagração de Cristo lá no deserto. Mas ele não sujeitou-se ao pecado. Ele permaneceu firme. Quando nós vemos que o Verbo se fez carne, quando nós lemos isso, nós conseguimos ver um Deus maravilhoso como o nosso, que se diminui à forma de homem por amor a nós, por amor a você, por amor a mim. Então, quando você vê esse Deus maravilhoso, é importante nós sabermos que ele padeceu, ele sofreu, ele se esvaziou, ele se limitou para que nós fôssemos libertos do pecado. Ele não negociou com o pecado.
Ele não praticou o pecado, mas ele é puro, ele é santo e ele sempre será. Ele é Senhor de tudo e de todos. E mesmo assim, ele habitou entre nós. O Verbo se fez carne para nos religar ao Pai. O Verbo se fez carne para nos libertar do pecado. O Verbo se fez carne para morrer em nosso lugar. O Verbo se fez carne para que nós pudéssemos ser filhos. O Verbo se fez carne porque o Pai nos amou. O Verbo se fez carne porque Ele se preocupa conosco. O Verbo se fez carne porque Ele nos quer junto dele. E o Verbo se fez carne para um dia nos levar para o lugar de onde Ele veio, para que então nunca mais nós venhamos sofrer. Ele enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Não haverá mais pranto, não haverá morte, não haverá mais dor, no lugar em que o Verbo que se fez carne preparou para nós. O Verbo se fez carne para mudar a nossa história. E eu te convido a conhecer o Senhor, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, para que nós pudéssemos viver tudo o que Ele preparou para nós. Se você ainda não o conhece, se você ainda não entregou a sua vida para Ele, dê essa chance para você mesmo. Feche os seus olhos onde você está, faça uma oração, converse com Ele, confesse seus pecados, o reconheça como o único e suficiente Salvador. E se você que conhece Cristo, mas está longe, foi passear, conhecer as coisas do mundo, e entendeu que isso não faz sentido algum sem a presença dele, volte. Faça como o filho pródigo, que correu de volta para a casa do pai. E o pai foi recebê-lo com os braços abertos. Houve festa. O filho pródigo teve suas vestes trocadas, seus pés calçados, um anel colocado no seu dedo. Uma festa. Todos se alegraram com a volta. Então volte, porque o Verbo se fez carne. Obrigado por você que ficou até aqui. Que Deus te abençoe. Se não se inscreveu, se inscreva, compartilha, ativa o sininho, dá essa força pra gente, para que nós possamos levar a mensagem do Verbo que se fez carne para todos. Até o próximo vídeo, gente. Tchau.